Do verso 7 até o versículo de número 12. Deus tem uma palavra para as nossas vidas, amém? Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Atos, capítulo 20, do verso 7 até o verso 12, diz assim: E no dia 1 da semana, havendo-nos reunidos para partir o pão, Paulo dialogava com eles, e como se dispunha a sair no dia seguinte, prolongava a conversação até meia-noite. E havia muitas lâmpadas no aposento alto, onde estávamos reunidos. E estando sentado na janela, certo jovem, chamado Eutico, dominado por um sono profundo, enquanto Paulo dialogava longamente, vencido pelo sono, caiu do terceiro piso abaixo, e foi levantado morto. Porém Paulo desceu e se tendeu sobre ele, e depois de abraçá-lo disse: Não estejais aflitos, porque a sua vida está nele. E depois de subir e partir o pão e comer, conversou longamente até a alva, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e foram imensamente consolados. Feche seus olhos. Pai, mais uma vez, nós estamos diante da Tua palavra, e nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Fala conosco através da Tua palavra, ensina-nos, revela-nos, mostra-nos, traz, ó Deus, a revelação da Tua palavra no nosso coração, para que possamos sair daqui diferentes do que entramos, para que possamos sair daqui renovados, restaurados, transformados. Ó Deus, em nome de Jesus, fala conosco, nós te pedimos agora, em Teu nome, amém e amém. Amém, igreja? Pode se assentar em nome de Jesus. O tema que o Senhor colocou no meu coração para essa mensagem é o seguinte: o perigo de estar na janela. O perigo de estar na janela. Paulo, todos nós conhecemos, apóstolo de Jesus, um grande missionário. Certamente ele estava numa das cidades que ele tinha edificado uma igreja. Mas ele ia partir no dia seguinte. O texto diz que ele ia sair no dia seguinte. E pela necessidade de conversar com a igreja que ali se reunia, Paulo se estende um pouco mais, ou seja, Paulo ele vai falar aquelas pessoas até um horário, até meia-noite, diz o texto, mas ele continua depois até a alva, e ele então parte. Mas nesse meio tempo, nesse contexto que Paulo está pregando ali, que está falando ali com a igreja que ali se reunia, a Bíblia fala a respeito de um jovem. Esse nome me veio à mente desde segunda-feira. Não é muito comum você lembrar de certos nomes, principalmente esse. O nome que vem na sua mente assim de repente, Eutico. E eu fiquei a imaginar e a pensar, Eutico. E obviamente que eu sabia do texto, eu conhecia o texto e eu fui ler o texto. E o Senhor começou a ministrar no meu coração a respeito desse jovem. Porque esse jovem, ele de certa forma, ele é uma figura que representa e pode representar muitos de nós. O texto diz que Eutico, ele estava na janela, mas ele não estava ao lado da janela. Ele não estava, de certa maneira, em pé ali. Ele estava sentado na janela. Eutico estava sentado ali enquanto Paulo ministrava, e a Bíblia fala de alguns aspectos ali, e Eutico estava na janela. E o que é que eu consigo, de certa maneira, aprender com Eutico? Eutico, se ele estava ali, e a Bíblia fala que eles estavam no terceiro andar de um local. Mas se Eutico estava ali, é porque Eutico era uma pessoa
participante daquele grupo. Eutico era uma pessoa, como se nós trouxéssemos para o dia de hoje, Eutico era um membro da igreja, porque ele estava ali. Também quando nós olhamos o texto, nós percebemos então, como eu acabei de dizer, que ele estava sentado na janela. E também o texto diz que Eutico dormiu. A Bíblia diz que um pesado sono veio sobre Eutico. E ele caiu da janela, do terceiro andar. E a Bíblia diz que Eutico morreu. Ela também diz que Paulo foi até lá e orou por ele e ressuscitou a Eutico. A história é essa. Uma pequena história, mas com grandes ensinamentos. Uma pequena história, uma narrativa de um jovem que você não vê mais ele, aparentemente você não o vê mais, durante a escrita, durante os textos, você não vê mais. Mas o que eu posso aprender com o Eutico? O que você pode aprender com o Eutico? Primeiramente, então, ele é um membro da igreja. Mas é interessante observar que Eutico estava na janela, irmãos. Isso nos leva a entender o seguinte: Eutico estava, de certa forma, um tempo olhando para dentro e um tempo olhando para fora. Tem muita gente, membro da igreja, que de certa maneira se porta como Eutico. A ideia aqui é que Eutico, ele, além de observar o que estava dentro, ele também observava o que passava lá fora. Trazendo para um contexto mais inteligível, ou que nós possamos entender, tem muito Eutico na igreja. Aquela pessoa que é membro da igreja, faz parte da igreja, mas que vive vivendo e olhando para fora. Vive olhando para o mundo, vivendo as coisas do mundo, fazendo coisas do mundo. Ele está na igreja, mas ele ainda continua na janela. Ele não entrou no lugar, naquele local, e sentou-se ali no meio do grupo. Ele ficou na janela. Tem muita gente sentada na janela e, de certa maneira, observando. E quando eu digo observar aqui, não é ver. Eu digo fazendo coisas. Na igreja ele faz alguma coisa, mas ele não deixa o mundo. Ele continua a fazer as coisas desse mundo. Continua a realizar as coisas desse mundo. Ele é membro da igreja. E alguns dias ele está lá. Se nós disséssemos e trouxéssemos um linguajar mais próximo, Eutico estava em cima do muro. Falando no linguajar mais próximo. E me veio à mente uma historinha, e quem sabe você já saiba. Daquele crente que vivia em cima do muro. Quem sabe você saiba da história. E de repente ele estava em cima do muro, e o grupo que estava do lado de cá, de pessoas salvas, de pessoas cristãs, verdade, falavam: pula para cá, pula para cá, pula para cá. E ele estava em cima do muro, e do outro lado havia ali os demônios, e os demônios simplesmente não faziam nada. Eles não chamavam: pula para cá, pula para cá, pula para cá. Eles não faziam isso. E aí de repente aquela pessoa ficou incomodada, e ele fez o seguinte questionamento: viu, Satanás, o povo do lado de lá grita para que eu pule para o lado deles, e nenhum dos seus aqui dizem para eu pular para o lado de cá. E aí o diabo respondeu para ele:
É porque o muro é meu. O muro é meu. Ficar em cima do muro significa que você já está do lado de lá. Percebe? Eu estava, de certa maneira, em cima de um muro. Ele vivia de um jeito e vivia do outro. Mas eu quero que nessa manhã você saiba que o muro já é do diabo. Percebeu? Mas a história não acaba aí. A Bíblia diz que Eutico dormiu. E o dormir aqui, para nós, não é o dormir físico de Eutico. Muita gente na igreja também está dormindo. Dorme o sono espiritual. Tem muita gente na igreja dormindo, irmãos. Um sono profundo. Não consegue acordar. Está na igreja. Faz parte da igreja. Mas está dormindo. E a Bíblia também narra que Eutico caiu. Ele estava dormindo. E quando menos ele percebeu, porque ele estava dormindo, a Bíblia diz que ele caiu. E eu fiquei pensando assim, gente, tem muita gente dormindo na igreja, está lá, mas está dormindo. Interessante observar que ele caiu, porque o sono o levou à queda, assim como o sono espiritual também levará eu e você, se estivermos dormindo, à queda. Porque é assim que acontece. Você já parou para pensar e já se pegou no processo de dormir? Como é que você faz? A sua cabeça vai baixando. Sem que você perceba, você vai baixando. Você vai se curvando. Você vai caindo. Sem que você perceba, de repente você já esborrachou no chão. Porque é assim que acontece. Nós achamos que cair significa você fazer algo extraordinário para você cair. Não é assim. É o sono. O sono espiritual que muitos dormem os levarão à queda. Porque é racional. Entende? É uma lógica. E quando nós comparamos tudo isso espiritual com o natural, nós estamos vendo. A Bíblia fala que assim como é no natural, é no espiritual. Ela nos mostra e nos diz que o que acontece no natural, acontece no espiritual. E aqui nós temos um relato de um jovem participante da igreja, membro da igreja, mas que decidiu sentar na janela, que decidiu sentar no lugar onde ele contemplava o que estava fora e, de certa forma, olhava o que estava dentro. E como eu disse, trazendo para o espiritual, é aquela pessoa que vive no mundo e vive na igreja. Ele está como Eutico, em cima do muro. Mas mais uma vez eu quero lembrar você que o muro já é do diabo. Por isso que aqueles demônios não diziam pula para cá, pula para cá. Percebe? E também que esse sono ele vai levar à queda. E provavelmente essa queda gerará morte. Porque Eutico morreu. Eutico morreu. A questão é: como não dormir na igreja? E não estou falando fisicamente, irmãos.
Eu estou falando espiritualmente. Como não dormir na igreja? E eu fiquei a contemplar, porque eu gosto de olhar o texto, ler o texto, meditar no texto, perguntar para o Senhor: Senhor, o que o Senhor tem nesse texto? E Deus me deu algumas estratégias para não dormir. No caso, dormir na janela. E a primeira delas é essa aqui: saia da janela. Saia da janela. Para não dormir na janela, você tem que sair da janela. Percebe? Se eu estivesse lá no meio, junto com as outras pessoas, porque na verdade não era assim como nós estamos hoje, né? Eram pessoas sentadas no chão, do lado, ali, e Paulo ali no meio, certamente aqui no meio, no lugar, Paulo ministrando. E se eu estivesse sentado ao lado de um outro ali, né, de um outro discípulo, certamente que eu não estaria dormindo. Isso me leva a entender também que para não dormir na janela, eu preciso estar envolvido. Eu preciso estar no meio daqueles que estão envolvidos também. Não adianta só estar na igreja, porque certamente a posição será de ir para a janela, mas tem que estar no meio, tem que estar junto, tem que estar sentindo o calor do outro, tem que estar sentindo o toque do outro. Quando você pensar em pestanejar, aquele outro que está mais forte que você vai dar aquele toquezinho assim, sabe aquele toque? Acorda aí. Não é só estar, é participar, é fazer parte, é estar envolvido. É isso que eu começo a perceber do texto. Sai da janela e se envolve, caminha com outros que estão mais fortes que você, porque o que nós estamos vendo esses dias, o que é que a gente enxerga no mundo aí fora? E quando eu falo no mundo aí fora, não estou dizendo no mundo, estou dizendo nas igrejas aí fora. Pessoas sem envolvimento, sem compromisso. Pessoas que estão na janela. Elas ainda flertam com as coisas deste mundo. E a Bíblia diz assim: tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a soberba, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede de Deus. Quando eu entendo isso, eu percebo que tudo que há no mundo, a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo, é inimizade contra Deus. Deus é inimigo. Então eu preciso entender nessa manhã, e eu preciso aprender como Eutico, tanto no primeiro processo, quanto agora no como não dormir na janela, que eu preciso me envolver. Eu preciso estar no meio, eu preciso caminhar junto com, eu preciso me aproximar mais daquela, e Paulo aqui representa a palavra certamente. Preciso me aproximar mais da palavra, porque enquanto uns estavam ali próximos a Paulo, sentados ali, olhando, comendo daquilo que Paulo estava falando, eu que estava na janela, ali, e ele olhava um pouquinho para fora, e via as coisas acontecendo lá fora, e ele olhava um pouquinho para dentro, e ele olhava um pouquinho para fora, mas isso causou sono em Eutico. Eutico dorme, e Eutico cai, e Eutico morre. Sai da janela. Essa é a primeira estratégia para não dormir na janela. Sai de perto da janela, se envolve, caminha junto, esteja com pessoas que podem acrescentar algo na sua vida.
Faz assim, porque assim você não vai dormir na janela. Se envolva com a palavra. Chegue mais próximo dela. Porque assim você não vai dormir na janela. Não fique em cima do muro. A outra estratégia que Deus me mostrou, e eu fiquei assim, empolgado com isso. Havia muitas luzes. Havia muitas, olha, eu fiquei pensando assim, poxa, não havia luzes. Havia muitas luzes. Acho que era um lugar bem mais claro que esse, se nós formos, obviamente, considerar, né? O tamanho do local, quem sabe, podia ser até mais claro que esse. Mas Eutico ficou na janela. E a janela, parte vinha à noite, certamente era mais sombrio, e parte ele recebia a luz. A luz fala muito de revelação, fala muito de discernimento, fala também de um envolvimento, assim como sair da janela. Se você não quiser cair da janela, saia de perto dela. Mas havia luzes. Eu fico muitas vezes, irmãos, pensativo. Porque a Bíblia diz que nós, olha o que a Bíblia diz, que nós não precisaríamos de que alguém nos ensinasse. Preste bem atenção no que eu estou falando, não estou falando que a gente não precisa de mestres, etc e tal. Eu estou falando outra coisa. A Bíblia diz que a unção, ela já nos ensinaria. Mas para que eu tenha unção, eu preciso estar num lugar onde haja unção. E eu não quero aqui que você confunda unção com emoção. Entendeu? Não é um lugar que você chora. Não é um lugar que você ri. Não, mas é um lugar então que eu tenho o quê, pastor? É um lugar que tem milagre. Milagre não é sinal de nada. Porque a gente também tem esse prisma, essa ideia. Falamos a semana passada de paradigma aqui, né? Quebrar paradigmas, maneiras de pensar, coisas que incutimos na mente. Semana passada nós abordamos aquilo que nos molda, aquilo que nos faz andar, aquilo que nos faz viver do jeito que nós vivemos. São paradigmas que foram colocados na nossa mente. Ah, pastor, não é a favor, não acredita? Claro que eu acredito, claro que eu sou a favor, mas isso não é sinal. Porque se você for num centro espírita, ali também baixa um monte de coisa. Se você for num centro de macumba, a pessoa sai de lá curado. Percebe? Então isso não é sinal de que é Deus fazendo. Mas a unção, ela se manifesta no nosso meio, atingindo você, atingindo o seu coração, atingindo o seu raciocínio, fazendo com que você seja melhor. Eu me lembro muito de coisas que aconteceram no passado. Houve um tempo que se surgiu aí os dentes de ouro, e todo mundo viu aquela onda de dentes de ouro, aonde as pessoas diziam que recebiam dentes de ouro, olha só, e mostravam, olha aí, meu irmão, mas a vida não mudou, continuavam vivendo do mesmo jeito. Olha o dente de ouro, olha, mas a vida não mudava. E eu fico imaginando e ficava pensando, Deus, se eu tivesse recebido um dente de ouro, e eu fosse escovar meus dentes todos os dias de manhã, e olhasse no espelho, e visse aquela coisa brilhando, eu ia saltar, eu ia dar glória a Deus, eu ia me envolver muito mais, porque olha só, mas não mudou. Então
tem tanta gente, lá, aqui, lá, acolá, buscando essas coisas. E eu não estou dizendo mais uma vez que não tem que ter milagre na igreja, claro que tem, mas para ter milagre na igreja, não pode ter eutico. Ou se tiver, tem que haver mudança desses eúticos. Assim como aconteceu com esse jovem aqui. Ele estava no meio, dormiu, era membro, fazia parte, mas não entendeu. E assim também muitos de nós não entendemos. A terceira maneira de nós sairmos ou de não dormirmos na janela aconteceu no final da história. A Bíblia diz que então Eutico dormiu, caiu. Então vamos começar do começo. Eutico era membro, estava com um pé no mundo, um pé na igreja. Isso fez com que ele dormisse e ele caiu. Traduzindo, membro da igreja, com um pé no mundo, um pé na igreja, sono espiritual veio, porque vem, cai e morre. Mas aí Paulo estava lá. E a Bíblia fala nesses versículos que Paulo desceu do terceiro andar e foi lá. E Paulo orou, certamente orou e se abraçou aquele jovem. E Paulo diz assim: olha, ele não morreu. Ele tinha morrido, mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Nessa manhã, provavelmente haja eúticos aqui. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Não importa se você caiu e morreu. Não importa. O que importa é que Paulo desceu. E agora aqui nós vamos traduzir. Jesus desceu e abraçou você que estava morto e lhe concedeu vida de novo. Você não está mais morto, porque se você entender isso, se você aceitar isso, você pode até ser um eútico. E você vai morrer, porque essa é a lógica final. Eútico morreu. Mas assim como Paulo desceu, Jesus também desceu. Assim como Paulo ressuscitou a Eutico, Jesus ressuscita também aqueles que estavam dormindo, caíram e morreram. Amém? E nessa manhã, Ele quer fazer isso. Eu não sei da sua vida. E às vezes eu fico me perguntando se eu deveria saber. Porque às vezes também existem vários questionamentos, várias situações que eu até preferiria não saber, mas a gente acaba sabendo, porque em inglês tem um ditado que diz assim: money talks, bullshit walks, que em português seria alguma coisa mais ou menos assim: o dinheiro fala, o dinheiro impõe, mas as besteiras elas caminham, elas andam, elas chegam até você, elas chegam. Mas nessa manhã, e como eu disse, eu não fico correndo atrás de ninguém,
para saber da vida de ninguém no sentido de como você está vivendo, se está vivendo certo, está vivendo errado, se você peca, se você não peca, se você é isso, se você é aquilo. Você sabe. Eu sei da minha vida. Você sabe da sua. Cada um aqui sabe da sua. Cada um sabe. Eu sei se eu sou eutico. Você também sabe. Percebe? Mas eu também sei que mesmo se eu fosse, ou se eu vir a ser, eu sei que alguém desceu do céu para me ressuscitar. Amém? E eu quero orar por você nessa manhã. Você que, quem sabe, se identificou com o eutico. Se não completamente, em partes. Quem sabe você ainda não caiu, mas começou a pesar os olhos. Pesar os olhos. Essa manhã Jesus está aqui, amém? Eu quero orar por você, como eu disse, que se identificou com o eutico. Eu gostaria que você viesse à frente, se você quiser, eu vou orar de qualquer forma. O fato de vir demonstra que você exerce a fé. Óbvio que você pode exercer a fé onde você está. Mas Jesus, ele fala uma coisa: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Às vezes as pessoas têm vergonha de vir, medo de vir, porque as pessoas vão pensar: o que é que vão pensar de mim? Se nós conhecêssemos cada um de nós, certamente nós não faríamos isso. Jesus falou assim: você quer ser meu discípulo? Pegue a sua cruz e siga-me. Ele não fez acepção de pessoas dizendo: aqueles que estão no pecado não peguem. Todos têm que pegar a cruz. Pegar a cruz significa ir morrer. Em outras palavras, pegar a cruz significa que você é um pecador e precisa de Jesus. Precisa ir para a cruz com Ele. Todos que querem ser discípulos de Jesus. Então nós não temos o que temer. Nós não temos o que pensar, o que vão pensar de mim. Eu quero orar por você, porque essa palavra está no meu coração desde segunda-feira. Se você se identificou com o eutico e gostaria de ser ressuscitado por Jesus, vem aqui para frente. Eu quero orar por você, em nome de Jesus.